Olá, gente, boa noite. Tô vendo vocês entrarem aí. Bruno, abração. André Reis. Chegou o nosso convidado aí. Aguardar. Boa noite, Bruno. Carol, abraço, Carol, saudade. Mari, Anunciação. Rosimeire, boa noite. Aguardar nosso querido André solicitar a inclusão aí na live, tá ok? Wellington. Cadê André? Vi que você entrou. Ó, nossa querida Júlia também tô aí. Coletivo Letras, Renata Coppi, acho que boa noite a todo mundo. Sim, eu preciso que você solicite aí, André, para eu te incluir na live. Não aparece aí não? Solicitar inclusão. Boa noite, Coletivo Letras. Daniela Reis, boa noite. Te achei, André. Ó, boa noite. E aí, meu querido? Tudo Galera, bem? tudo jóia. A galera que tá na live, o som tá bom? Esperar o feedback da galera aí. Me respondam aí, por favor, quem tá acompanhando. O som tá legal, tá beleza? Tá me Fala um pouquinho ouvindo? aí também. Isso. Pronto, tá ótimo, disse um aí. Então, acho que a gente já pode começar, né, meu querido? É, gente, então, essa live é para falar, como vocês viram na chamada, né, sobre turismo e cultura pós-pandemia e as condições, né, as perspectivas para Santo Amaro. Eu vou seguir um roteirozinho, né, mas tudo muito espontâneo, né? Vou me apresentar. Eu vi que tem gente que entrou que não me conhece. Eu pedi a André para se apresentar também. Depois a gente vai fazendo o bate-bola. Vi que o meu diretor aí entrou, é Vilásio. Valeu, Bruno. Então, para quem não me conhece, eu sou Adriano Portela. Sou natural de Santo Amaro mesmo, não é? Saí da cidade em 2002 por questões religiosas para uma comunidade religiosa em Feira. Depois fui para o seminário, ordenei, não é? E sou professor no município há 5 anos, né? Formado em letras, atuo nessa área no município, em outros lugares. Fiz especialização, mestrado e doutorado na UFBA, né? Na pós-graduação em literatura e cultura. Faz um tempo que eu escrevo sobre a cidade, né? Questões históricas. Desde 2008, 2007 eu publico coisas, primeiro no Jornal da Paróquia, depois se tornou um livro. Já publiquei outros livros sobre história e tem uns 5 anos que eu publico coisas no meu blog sobre a cidade. Axé, Tchutchu, vi que você entrou aí. Oh, desculpa, Wellington. Boa noite, Vila. Então, é um pouco isso. Depois, se alguém quiser saber um pouco mais, se interessar, pergunta aí. Eu vou passar a bola para André e depois dizer um pouco do propósito dessa live, né? Disse o tema, mas falar um pouco do espírito dessa live. Então, fica à vontade, André. Muito bem-vindo, obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço a lembrança. Eu que sou de Santa Amaro, acho que é um momento oportuno para aproveitar dessas ferramentas, dessas redes, né?
sociais para a gente poder aproximar mais dos santamarenses, tratar um pouco mais da importância do entendimento da nossa terra, da minha cidade, sem cunho político, e sim discutir as questões que envolvem a relação muito mais técnica e muito mais de vivência que a gente pode contribuir. Eu que tenho uma formação na área do turismo, na área do direito, com especialidade com mestrado na área de patrimônio histórico, com a minha vivência em 5 municípios, sendo secretário de Cultura e Turismo, fui do IPAC, chefe de gabinete, e atualmente sou diretor de uma outra estrutura, como o IPAC, Fundação Cultural e Fundação Pedro Comum, da Secretaria de Cultura, que é o CCPI, o Centro de Culturas Populares e Identitárias, que tem a política da gestão, da dinamização do Centro Histórico de Salvador, a partir dos largos, aqueles shows todos, tudo que acontece ali é conosco, mas também, mais importante ainda, nós cuidamos das culturas populares e identitárias, as festas populares, a cultura indígena, a cultura negra, a cultura cigana, a cultura sertaneja, LGBT, juventude e idoso. Tudo passa por nós lá do CCPI. Então, eu acho que é uma troca de experiência que a gente traz nessa live aqui para os meus conterrâneos. Coisa boa. Eu vi que entrou umas pessoas aí que eu conheço. Depois, se você quiser, pode saudar quem você conhecer. Estão lhe saudando também. Tem gente de É, Maragogipe aqui, Antomeu, tá aí, a Nandinha, tem uma turma bacana, a turma de Cachoeira, a turma de alguns legal. lugares que eu tenho grande paixão. Então, quero saudar a Bianca, da EBS, né? Nossa reverenda da Igreja Anglicana, doutora em educação também. Saudar a minha Melo, que entrou aí, deu uma boa noite pra gente. Léo Reis, que trabalha lá também com a gente. Pronto. Muita gente. Eu vi que entrou muita gente aí. Quem eu não saudei, peço desculpas. É, então, o espírito dessa. Eu, pensando um pouco, André, eu fiquei. Assim, eu acho que essa live é um pouco pensar a esperança, né? Santo Amaro numa perspectiva de esperança. Mestre É, de, Zedário, viu? Desculpe, viu, irmão? Tinha que saudar o mestre Zedário aí. beleza. É, de perspectivar a cidade, não é? Primeiro, a partir desse nosso lugar de santamarenses, né, de quem deseja ver a cidade num patamar melhor do que o que já está, né, do que já foi possível fazer. E então é mesmo, eu diria que é um exercício de imaginação, de sonho, de utopia, de esperança, não é? Então, acho que é um pouco isso. Né? É dizer que André, embora ocupe um cargo público, né, ele especificou aí, é diretor do CCPI, né, é isso. Né? Um pouco a presença dele não é tanto para falar oficialmente em nome de nenhuma né, da pasta de cultura. Tá? Obviamente essas coisas aparecem, não é? É, mas falar a partir desse lugar de santo-amarense, de quem entende esse lugar de cultura, de turismo, quem estuda isso, quem tem um know-how, né, uma expertise. É, inclusive, André, me mandaram as duas perguntas aqui a partir desse seu lugar de trabalho, depois eu coloco, tá ok? É, então, seguindo aqui um pouco um roteiro né, que a gente tem, que pode variar a partir de perguntas que vocês façam também, galera que acompanha. Primeira coisa, André, que eu gostaria de colocar para você, né, fale-nos um pouco né, sobre a importância do turismo no mundo. Não é? Eu li que o turismo era um dos setores que, em maior crescimento no mundo né, ultimamente. E como está esse cenário do setor agora nesse contexto de pandemia? Né? Então, situa a gente, por favor. Então, antes de Júlia, iniciar, eu queria dar um abraço aí a uma amiga minha que eu gosto muito, que é a Aninha Mello. Queria também mandar um abraço aí para Rafael Pimenta, que está nos assistindo. Ao Instagram Sou de Santinho, eu quero que as pessoas acessem para ver um pouco da história da nossa cidade a partir do Sou de Santinho. Tem muita gente boa aí, Holanda, tem uma turma que está aí com a gente, que conhece e que sabe. Acho que foi muito apropriado da sua parte abordar que a nossa temática aqui é uma temática que envolve a preocupação com o nosso município de Santa Amaro, essa relação da importância do turismo. O turismo
é a segunda economia mundial, ou seja, só perde para os armamentos bélicos, ou seja, só perde para a guerra, né? E a economia do turismo ela é fundamental e é a que mais vai sofrer nesse período da pandemia, né? Na verdade, todo o setor que a gente consegue entender, que a gente chama de trade turístico, que é esse conjunto de equipamento de superinfraestrutura constituída do que a gente chama de produto turístico, que aí está o centro de convenções, bares, restaurantes, hotéis, né, as agências de viagem e turismo, todos esses, as companhias aéreas, todas esse conjunto que a gente denomina de trade turístico será comprometido com a pandemia e essa relação que o turismo traz para o mundo, inclusive, é importante ressaltar que a relação que acontece hoje com o Covid-19, dele chegar a outros países, inclusive ao Brasil, ele se dá da mesma forma que o turista, né? O vírus ele circulou por pessoas e chegou aos outros lugares, começando pelos aeroportos, ou seja, chegando pessoas infectadas que passaram a tornar o vírus comunitário. E isso gera um impacto de uma grandeza na economia. Imagine para vocês que o vírus que surgiu em dezembro em Wuhan, né, lá na China, e depois o grande epicentro foi a Itália, que junto com a França e a Espanha, um dos grandes pioneiros na Europa de atração, de fluxo de turista. E depois vem os Estados Unidos também, que também tem um fluxo muito alto. E isso tudo, o Reino Unido também, né? Ou seja, grandes nações, grandes países que sofreram diretamente com o Covid e interferiu diretamente na relação do turismo. Ou seja, para a gente que atua na área da cultura e do turismo, eu falo isso porque a cultura no Brasil, principalmente, não só no Brasil, mas acho que em todos esses países que eu citei, tem um fator predominante no turismo, que é a relação da sua cultura identitária, da sua história, e todos esses países têm sofrido muito com essa relação. E uma coisa só para passar para você em relação a essa questão do turismo, que muita gente às vezes não entende, é que o turismo é uma das maiores atividades econômicas. Vou citar um exemplo. O que a Torre Eiffel recebe de turista em um mês é o que a gente recebe de turista no Brasil. 8 milhões. Então, daí é que você começa a entender qual a importância que se tem isso. Então, sem dúvida, a sua pergunta ela é válida para que a gente entenda que é uma questão preocupante não só para Santa Amaro, mas para o Brasil, para esses países, a importância do turismo e essa situação que a gente vive de Covid. Uhum. A gente, como você falou, né, certamente é a área que vai ser afetada mais prolongadamente, né, digamos assim, porque enquanto não for resolvida a questão de vacina, essas coisas, as pessoas estarão com medo desses grandes deslocamentos, né? Mas está aqui com a gente Júlia, né? Saudou aí representando o setor do turismo comunitário, não é? Chegou alguém aí da área de teatro, alguma coisa solar, alguém conhecido seu. O padre Edmilson Generino, né? Saudou a gente. E o Mozart, né? Um amigo lá de Vitória da Conquista, foi candidato a Padre prefeito. Edilson está aí, é? Que maravilha! Não, Edmilson, é outro. Ah, sim. E o Mozart foi candidato a prefeito em Planalto, né? Está no PSB, acho que vai concorrer lá novamente a alguma coisa. Então, obrigado por essa explanação, né? Uma Ó, outra coisa que a Robertinho, gente. que faz a lavagem de Paris, está aí com a gente também, acabou de entrar. Faz um Um grande abraço, evento, que Robertinho, é um dos maiores eventos do mundo, do planeta. da Sacré-Cœur, né? Da Sacré-Cœur, né?
sim. Santamarense. Sim, sim. Uma segunda coisa que a gente pode colocar aí para você, né? Sabemos que o turismo se constrói de rotas, circuitos, roteiros, não é? Como a Bahia desenvolve isso e onde Santo Amaro se encaixa, né? Nesse contexto. Então, essa sua pergunta é pertinente, mas é importante ressaltar que a minha fala ela não é uma fala aqui de Estado, pelo contrário. O convite feito, ele é um convite da pessoa física que vai tratar de algumas experiências. Eu falo isso porque, como eu trabalho numa Secretaria de Cultura e você me fez uma pergunta que acaba entrando numa Bastante. seara que é da Secretaria de Turismo do Estado, é importante deixar claro isso, porque nesse momento o que é importante para a gente é colocar essas situações referentes ao turismo de uma forma em geral, não da forma administrativa. No caso, quando você coloca essa questão do turismo na Bahia, o governo, desde da época de Jacques Wagner, quando ele assumiu em 2007, né, no primeiro ano, Jacques Wagner ele desmembra a Secretaria de Cultura, que era Cultura e Turismo, e cria uma Secretaria de Turismo, ou seja, colocando como passo importante uma secretaria específica que tratasse da pasta de turismo. Isso é fundamental. Isso surgiu em 2007. Antes era Cultura e Turismo juntos. E nessa época eu trabalhava nas duas, quer dizer, era uma só. E em 2007, Wagner entende que o turismo seria o viés da atividade econômica, além da indústria e do comércio, como um fator importante para a Bahia. E daí surge as 13 zonas turísticas, que são as 13 zonas que é desenvolvida hoje no estado da Bahia. Deve englobar aí mais ou menos quase 200 municípios, não sei ao certo, porque eu não tenho atuado diretamente na área do turismo hoje. Pode ter, a partir da regionalização, ter sido inserido alguns municípios. E a Bahia, nessa divisão das 13 zonas turísticas, ela tem essa construção, essa divisão territorial, assim como na cultura você tem os 27 territórios de identidade Eu já cultural. ia perguntar, eu já ia perguntar É, se coincide os territórios culturais com as zonas não, não. de turismo. Não, né? A cultura, na verdade, quando Lula era presidente, ele cria os territórios de cidadania. Em cima desses territórios de cidadania é criado na Bahia os 27 territórios de identidade cultural e as 13 zonas turísticas. Essas zonas turísticas elas são trabalhadas a partir das aproximações, porque o turismo trabalha com a relação de território, com a aproximação, com espaço, com limites, né? Então, foi criada essas 13 zonas e cada uma delas com as suas divisões. A citar exemplo, Santa Amaro faz parte da região da Câmara Bahia e Todos os Santos, faz parte da região da Bahia de Todos os Santos, que tem dentro desse seu recorte o Recôncavo Baiano como uma área, uma zona turística. Né? Então, é interessante. Salvador, ela já contempla, por exemplo, Litoral Norte, que a gente tem, Mato São João já é o que a gente chama de zona turística Costa dos Coqueiros. Morro de São Paulo, estou falando dos principais fluxos geradores de turismo. Morro de São Paulo já é a costa do Dendê, né? Itacaré e Ilhéus já é a costa do Cacau. Então, essas costas são 13 zonas e elas que fazem essa divisão do turismo. É importante ressaltar que no turismo, em cima da sua pergunta, dessas 13 zonas, essas atividades elas surgiram, quero aqui até lembrar de uma pessoa muito importante nessa construção, que não é nem de uma construção de esquerda, mas é uma construção de direita, mas que teve um papel importante, que foi Paulo Gaudenzi, quando ele realmente trabalhou esse entendimento, ele era economista, e estudou essa importância dos polos turísticos para a construção desses espaços
que aí, efetivamente, quando o Wagner entra, ele formaliza essas zonas a partir de espaços administrativamente falando fossem criados. E no turismo tem uma coisa fundamental que é a atividade, para ela existir, primeiro passo, a população ela tem que ter um interesse, né? E o turista precisa se interessar pelo espaço. Então, isso é fundamental na questão do turismo. Então, tem uma pergunta aqui que Michele Gestão colocou. Eu vou ler só para a gente não perder. Você segura aí. E daqui a pouco você responde, porque eu vou colocar outra coisa já. A pergunta que ela faz é: que posicionamento o TEID e os fazedores de cultura precisam desenvolver nesse momento? Segura aí um pouco. É, então, eu vou, do roteiro que a gente tinha pensado, vou andar um pouco mais para frente. Depois, se for o caso, a gente retorna para um ponto que teria. É, você fala sobre a questão, a comunidade precisa querer, não é? Sim. Para que o culturismo aconteça e tal. E aí eu vou inserir um pouco uma pergunta que eu trabalhei um pouco contigo, e, e aí você tenta aí responder junto com essa pergunta da Michelle. Tá aqui, como eu falei, a Júlia, né, que trabalha com turismo comunitário. E aí, como poderíamos pensar, né, turismo religioso, ecológico, comunitário em Santo Amaro, o Barra, Recôncavo, pensando o seguinte, né, o Recôncavo e Santo Amaro tem um forte atrativo ecológico, digamos assim. Né? A gente tem ali muitas cachoeiras, tem algumas coisas interessantes, tem uma forte vocação é, religiosa, né, com festas muito conhecidas. Só Santo Amaro tem duas, né, pelo menos, assim, consolidadas, né, Festa da Purificação, que em outrora movimentava gente da Bahia inteira para ir para a cidade. Hoje, É a maior procissão religiosa do estado da Bahia. é, A hoje, religiosa. é, Isso. hoje tem a questão do Bembé do Mercado, né, dia 13 de maio a gente Sim. está aí no cenário, não sei nem como é que vai ser, que já é tombado, não é que já há pelo menos 10, Registrado. 15 anos registrado, né? Tem estudos diversos, né? Coisas muitas que a gente vê. Como pensar isso, né? O turismo comunitário, você trabalha numa questão que está ligada com cultura popular, identitárias, e pegando a questão do turismo comunitário, tem a ver com a comunidade local querer, né? Fortalecer sua identidade local. É, pode ser um viés interessante para esse contexto de pandemia, como o único cultura está aqui dizendo, turismo em movimento, né, do MST Santo Amaro, no acampamento Bela Vista. Né, que pode ser uma vertente interessante pós-pandemia, porque lugares menos afetados. Né, a gente sabe que o turismo é segmentado. Né, São Paulo, por exemplo, tem um forte know-how para um Turismo de turismo negócio. de negócio, né? Isso. A Bahia, Salvador tem um outro perfil, né? O Recôncavo, como Só é que e a gente pode praia. explorar? Oi? Só e praia, é isso. Sol e praia. O Recôncavo já tem uma outra pegada, né? E aí tenta inserir isso, a questão da religiosidade, que está espalhado no Recôncavo todo, né? Cachoeira é consolidadíssimo, né? Então, ecológico, religioso, de base comunitária. Então, o que é que a gente pode falar sobre isso? Travou? Não. Então, antes de eu falar aí sobre esse assunto, eu acho que o que é importante é o seguinte: a temática que foi colocada dentro dessa live, né? Que Uhum, é a preocupação do turismo pós-pandemia. No caso de Santa Amaro, porque o foco era a cidade de Santa Amaro, uhum, a gente sabe que o nosso município ele está inserido no turismo regional. Quero até mandar um abraço para o secretário atual, Chico Porto, que é o secretário de Cultura e Turismo. Tem a nossa secretária vizinha de turismo, que é Úrsula de São Francisco do Conde, que também está com a gente aqui participando dessa live. Então, assim, essa integração, esse entendimento sobre o município, da sua importância com o turismo, ela é fundamental. E o entendimento dela nessa construção da pós-pandemia. É importante ressaltar aqui que nesse período da Covid e pós-Covid, que nós nem sabemos quando isso vai
terminar, como é que esses impactos do Covid hoje no setor do turismo vai ser reestruturado, é que uma situação é fundamental para quem trabalha no turismo. É desenvolver o turismo interno. Ou seja, nossas fronteiras estão fechadas. E as fronteiras de outros países, importantes emissores e também geradores de fluxo, estão fechados. Né? Ninguém, por exemplo, nosso grande emissor de turista é o argentino. O argentino está com suas portas fechadas e a gente também está fechado com o argentino. Quando vai se abrir? Da mesma forma é Portugal, da mesma forma é Espanha, da mesma forma é a França, da mesma forma é a Itália. São países que têm um hub e que atrai esse fluxo de turista de cada país desse que eu citei para o Brasil e vice-versa. Né? Então, esse ano para 2020 é muito difícil a possibilidade de a gente ter essas Resgatar. fronteiras abertas para a relação do turismo. Ela pode estar aberta por outras circunstâncias, de pessoas que vivem lá e que trabalham aqui, de várias outras situações que podem ocorrer. Mas, eminentemente para o turismo, ou seja, você não tem hoje o grande impacto está também com as operadoras. As operadoras estão sem fazer a comercialização. Quem opera no turismo são as operadoras. São elas que fazem a comercialização dos destinos. E no nosso caso, voltando ao que nos interessa, se nós não temos essas fronteiras, esses aeroportos disponíveis e essas agências, ou essas operadoras, me perdoe, fazendo essa comercialização, porque elas não têm previsão, ninguém vai comprar, você não vai comprar um pacote turístico para ir para a Argentina, ou para ir para Portugal, para ir para a Espanha, sem saber quando é que isso vai acabar. Né? Então, há uma insegurança no setor do turismo, porque nós não sabemos de que maneira vai ser normalizado. Então, o único caminho que nós podemos ter mais adiante, mais para frente, é o desenvolvimento do turismo interno. Ou seja, o turismo, primeiramente, do Brasil para o Brasil, ou seja, trabalhando na perspectiva de atrair brasileiros. Na Bahia, por exemplo, que a gente tem o nosso maior fluxo de turista brasileiro é de São Paulo. São Paulo e na Bahia é Porto Seguro. Porto Seguro tem quase, se eu não estiver enganado, 47 mil leitos. Só Porto Seguro. 47 mil leitos. Mais do que a capital, Salvador, que tem 44, se eu não estiver enganado. Não sei hoje exatamente, eu estou falando de pesquisa e de indicadores de um ano para trás, mas a gente sabe que a gente sofreu algumas perdas. Agora mesmo acabou de fechar o Pestana, Foi. lá no Centro Histórico de Salvador. Isso gera um impacto na nossa economia e na nossa zona turística, no nosso espaço turístico, que é a Salvador. Então, essa relação da importância de se trabalhar, pensando em 2021, no turismo interno, ele é fundamental. E no caso da Bahia, a necessidade de se trabalhar a Bahia para baianos. Ou seja, isso é uma coisa que não é de agora, não. Não sou eu que estou inventando a roda, eu estou aqui discutindo o que o turismo sempre discutiu. A importância do baiano conhecer a Bahia. Só que tem um detalhe importante. No turismo, o turismo, como eu te falei, ela é uma atividade econômica, e como atividade econômica, é importante ressaltar, eu vou entrar na cultura, é importante ressaltar que turismo se faz de que forma? É considerado turista quem passa mais do que 24 horas num lugar, e menos de 365 dias. É claro que há alguns teóricos que já não consideram mais dessa forma. Mas a gente entende que para gerar
economia, você precisa sair de um espaço, ir para outro e deixar o seu dinheiro. Quando você deixa o seu dinheiro, você passa a movimentar uma economia de algo que não estava naquele lugar. É o caso de Santa Amaro. Santa Amaro, você tem segmentações que são latentes, ou seja, que estão em ebulição, mas que precisam ser trabalhadas. Vou citar um exemplo aqui. Você me colocou aí o turismo de base comunitária, o turismo religioso, o histórico-cultural, mas é importante deixar claro que o funcionamento para a área do turismo precisa ter duas coisas iniciais. Primeiro, planejamento. Segundo, organização. Não estou aqui falando de quem fez, quem deixou de fazer, o que acontece. Não é meu papel aqui. Meu papel aqui é discutir de forma técnica. Se tiver outros meus colegas da área de turismo, se tiver outros profissionais, eles podem me corrigir, escrever aí, da importância. O turismo se faz desse modo, de forma planejada, porque ela é uma ciência. E dentro dessa relação da ciência, é importante destacar que no turismo, o primeiro passo é aquilo que eu falei. A cidade está preparada para fazer o turismo, a comunidade, as pessoas, a sociedade, ela quer esse turismo, certo? E de que maneira você faz isso? O primeiro passo é a importância da infraestrutura. Para você levar uma pessoa de um lugar, ela sai de lá da Espanha, da Argentina, ou aliás, de São Paulo, como eu falei, ou então, rapidinho aqui, ou então, vamos lá, de Bom Jesus da Lapa, lá longe da Bahia, do Oeste, e vem para Santa Amaro. Ela quer ter, quando ela chega em Salvador, se ela vier de avião, ela quer ter vias de acesso rápidas e seguras que ela possa chegar. Ela quer ter um bom equipamento hoteleiro quando ela chega na cidade para ela se hospedar, um hotel que tenha a estrutura adequada. Ela quer ter o guia que possa fazer o guiamento na cidade. Ela quer ter num caminho a sinalização se ela alugar um carro para que possa dizer onde é que ela vai, por onde é que entra em Santa Amaro, na BR aí, que vai até Feira de Santana. Quando é que ela pode entrar na BR? Tem a placa lá dizendo. Quando ela chega em Santa Amaro, para dizer onde é que está o hotel. Então, tem todo um conjunto aí por detrás para que ela se sinta feliz. Porque quem trabalha com turismo trabalha com sonhos, certo? E sonho, ele é fundamental. Eu vou concluir, porque eu tenho pouco tempo aí na live, mas é importante destacar essa relação em cima da sua fala, da minha cidade, da nossa cidade, da cidade do meu povo que está aí assistindo. Né? Aí, ó, acabou de informar aqui que fecharam o Hotel Aclamação. Eu espero que seja por conta da pandemia, porque aqui é um espaço maravilhoso também, e está dentro de um convento, de um contexto histórico importante do secretário lá. Mas voltando a essa relação que eu estou te falando, do turismo em Santa Amaro, o primeiro passo é planejar. Depois de planejar, é organizar. E de que maneira você vai planejar? Você vai identificar o que é que pode se fazer dentro da cidade de turismo que gere a possibilidade de vias de acesso, de segurança, de qualidade do serviço, a capacitação empresarial. A pessoa, quando ela chega num lugar e é roubada, a primeira coisa que ela vai falar é para 10 pessoas. Ela não vá naquele lugar que eu fui roubada. Se você não tiver segurança na cidade, sem dúvida a pessoa não vai querer ir. Então, tem essas condições. Se você chega num hotel e é mal recebido pela recepcionista, eu não vou dizer nem pelo mensageiro, porque a gente não tem em alguns lugares, mas pela recepcionista do hotel, você não vai voltar. Ou a depender, como eu sou uma pessoa exigente, eu já na hora, eu quero cancelar a minha reserva, devolva meu dinheiro e vou procurar um equipamento. Então, o turismo ele envolve uma relação de qualidade. Tudo tem que ser com muito primo. E aí, eu voltando às perspectivas de Santa Amaro, se você quiser me interromper, pode me interromper. Você citou Eu a quero só relação aproveitar Bianca fez uma pergunta. Eu vou colocar e na sua fala, continuando aí, você pode responder. André, como resolver o problema da infraestrutura no interior da Bahia para fomentar o turismo, né? Depois o Robertinho falou algo que você, de alguma forma,
mencionou, que o turismo em Santo Amaro não tem a estrutura que necessita, né? Para poder se desenvolver. Que você um pouco discorreu sobre isso, ao passo que você diz o que é necessário para que gire realmente esse setor, não é? E aí a gente que conhece a cidade sabe que algumas dessas coisas nós não temos ainda. Mas dê continuidade, se puder responder a pergunta da Bianca. Não sei se está lembrado também a pergunta Tô, é sobre o turismo da. comunitário, não é Não, isso? não. Essa de alguma forma isso, mas eu digo a Michelle tinha colocado uma. Deixa eu voltar aqui. Era um pouco assim, o que o pessoal da área de turismo, hoje, os fazedores de turismo, teriam que fazer, né, nesse contexto. É, Bianca ainda tinha colocado aqui. Temos um patrimônio histórico e cultural fantástico, precisamos de uma atuação primorosa na área. Sou de Santinho. O turismo em Santo Amaro sempre foi feito no improviso, né? É, o Sou de Santinho colocou. Foi. Isso. E Holanda, Cotia, só alcançamos resultados positivos se houver planejamento. Falou tudo, André. Ok, né? Dá para pegar um pouco o Então, espírito que está colocando. então, Adriano, o que é importante dentro dessa questão, porque para mim o que eu tenho que focar aqui, eu posso até no privado a gente ir conversando, mas o que eu tenho que focar é na temática, perspectivas para Santa Amaro pós-Covid, né? Então, por exemplo, aproveitando aqui o momento e essa discussão para se trabalhar isso, primeiro passo é entender se Santa Amaro hoje ele tem essas condições iniciais, né? Vamos lá: vias de acesso, comunicação, equipamentos, qualidade no serviço, capacitação empresarial, qualificação profissional, né? Equipamentos abertos. Por exemplo, eu fui secretário em Cachoeira e tinha dificuldade de abrir os equipamentos finais de semana. Não, eu não. Mas eu, enquanto gestor da área da parte de cultura, tinha que dialogar com esses equipamentos e muitos deles não queriam abrir final de semana, porque entendiam que era um momento que não tinha esse fluxo todo e que precisavam descansar, porque já abriu durante a semana. Então, nessa perspectiva, o primeiro passo é fazer esse dever de casa, esse caminho. Nós temos condições de receber o turista, certo? Nós sabemos que hoje, no meu ponto de vista, na minha opinião, para qualquer secretário de qualquer município, não só de Santa Amaro, acredito que no momento pós-Covid, o que vai ser necessário é estimular o turismo interno, certo? E esse turismo interno ele vai ser fundamental, né? Porque nós teremos uma dificuldade muito grande de sair de outro país ou de outro estado. Então, por que não propor a Bahia para baianos, certo? E essa Bahia para baianos tem um detalhe importante. Eu citei aqui a questão vias de acesso, comunicação, é, mas um fator importante é que, por exemplo, na minha cidade, Santa Amaro, é preciso instalar o que a gente chama de conselho de governança. Não é conselho de turismo, não. Estou falando de governança. Primeiro, estabelecer agora um gabinete de crise, né? Esse gabinete de crise na área do turismo e da cultura, a gente tem aí agora em maio o Bembe, que não vai ocorrer, que gerava diretamente várias possibilidades de emprego, direto e indireto, de trabalho, emprego e renda, e também de economia para o setor do trade, para hotéis, para restaurantes. Enfim, a gente já não vai ter. A gente já tem uma relação religiosa aí de não ter, porque é a terceira vez que não vai ocorrer o Bembe. A primeira vez que não ocorreu o Bembe, ocorreu uma explosão e morreram muitas pessoas. Sim. Né? A segunda vez, se eu não estiver enganado, foi por conta de que? Me ajude 89. aí, irmão. Hã? Da 89. cólera morbus, não foi? 89. Ah, da Oi? enchente, é verdade, da Deixa eu enchente. ver. E agora, por conta desse vírus. E é o maior xirê de rua do planeta. É a maior festa. Então, assim, uma riqueza, assim como tem em Cachoeira, a festa da Boa Mostra, temos aí. Mas aonde eu quero colocar aqui essa relação da cidade? Como eu citei, planejamento e organização, as condições possíveis para que a cidade possa, pós-Covid, se restabelecer na área do turismo.
E dentro disso, primeiro passo fundamental, tendo essas condições que eu já citei, é o trade entendendo dentro de uma instância de governança, criando agora um gabinete de crise, da importância dele fazer o investimento. O investimento não é só do poder público. O poder público ele tem um papel importante dentro da área do turismo, que é o que a gente chama infraestrutura turística, certo? Isso é fundamental, porque o turista ele só vai para lá se tiver essa infra, né? Se tiver uma cidade bem iluminada, com segurança, com asfaltada, quer dizer, asfaltada quando eu falo, a estrada, porque asfaltada a cidade, sou totalmente contra. Mas vamos lá. Precisamos ter essa relação da infraestrutura, porque aí o trade ele precisa fazer a sua parte. De que forma? Primeiro passo, entendendo a relação da sua capacitação enquanto empresário do setor, certo? Ele precisa ser capacitado, ele precisa ter entendimento de que aquilo ali é prioridade. Eu vivenciei em Veracruz donos de hotéis que tinham o hotel como segunda opção. Então, o que acontece? Ele trabalha em outra coisa e aí ele tem a casa dele que ele transformou num equipamento hoteleiro, mas ele não coloca como prioridade, então o serviço fica a desejar, a qualidade você chega, uma coxa está rasgada, não é o caso de Vera Cruz, não, estou citando agora exemplo geral. Uma coxa vai estar rasgada, costurada, o banheiro não está limpo, enfim, detalhes importantes que são essenciais para a área do turismo. A gente está tratando de serviço e de pessoas, nós estamos tratando de sonhos, certo? Mas voltando à relação da cidade, quando você tem essa relação, você precisa entender, enquanto empresário, de que eu preciso fazer a minha parte, que o poder público vai fazer a parte dele. E de que forma você precisa fazer? Precisa fazer uma coisa chamada investimento. Não é gasto, é investimento. Uma campanha do turismo tem que ser feita tanto pelo empresariado como também pelo poder público. Então, isso é essencial, essa relação. Gente, não chega a turista em lugar nenhum se você não divulga. Só se conhece algo quando você propaga, quando você vende. Por isso que a Bahia, durante muitos anos, eu falo isso porque no governo Jacques Wagner, eu tive a oportunidade de vender o Destino Bahia em 13 países. Eu viajava para alguns países para vender o Destino Bahia pelo governo da Bahia, pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Desculpe, pela turismo, certo? Então, era uma forma de atrair o fluxo de turista das pessoas. Da mesma forma se nós vamos trabalhar o turismo interno, nós precisamos fazer esse investimento. Vou concluir aqui, viu? Essa parte só É, para que a você. gente, a gente tem 15 minutos, tem algumas perguntas aqui do pessoal. Isso, é Algumas porque colocações. não tem como não deixar de falar sobre isso com um tema sobre perspectiva pós-Covid. No caso da cidade de Santa Amaro, ela precisa, nesse primeiro momento, ter esse passo. No segundo momento, entender que alguns segmentos hoje trabalhados na cidade não tem como acontecer. Você não tem como fazer, não só em Santa Amaro, mas em várias cidades, no caso de Salvador, o turismo de negócio está comprometido. Você não tem como fazer feira com aglomeração de mais do que 50 pessoas. Né? Hoje, com Covid, e pós-Covid, as pessoas vão estar receosas, porque a ciência diz, os pesquisadores, que para se gerar uma vacina ainda falta 18 meses, e nós vamos esperar 18 meses? Bar, restaurante, hotel, não tem como. Então, o que vai precisar é tomar as medidas preventivas. Vai ser necessário, sim, no caso de Santa Amaro. Por que não? Vai precisar estimular o turismo, que a gente chama turismo de base comunitária, vai ter que estimular o turismo rural. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, você numa fazenda, você tem área geográfica muito maior de isolamento. Primeiro passo você vai ter que fazer monitoramento. O seu turista, primeiro, você vai ter que construir o pacote para vender, né? Em seguida, você vai ter que fazer um trabalho de monitoramento. Esse turista que vai comprar o pacote para ir para Santa Amaro, ele precisa preencher um questionário com informações importantes que na medicina chama-se anamnese.
né? Ou seja, aquilo que os protocolos agora da Organização Mundial de Saúde diz. Você está com febre, está com tosse, está com... Bom, se você está com esses sintomas, é algo que precisa ser monitorado. Você está comprando um pacote e se você tem um desses sintomas, é preciso já entender. Por isso que é importante, talvez, nesse momento, estimular o turismo onde você tenha espaço geográfico, espaços. Por isso que eu falei do turismo rural, do ecoturismo, porque você pode trabalhar, por exemplo, se em Santa Amaro você tem a pedra, que você pode trabalhar o turismo rural, tem um equipamento hoteleiro lá, se eu falar que vou fazer propaganda, Já ia tem dizer. Oliveira dos Campinhos, com 3 equipamentos hoteleiros de turismo rural. Você tem aqui pertinho no Caunge, pertence à cachoeira? Pertence, mas a gente precisa trabalhar nesse momento a integração dos municípios. Turismo não se faz sozinho, trabalho integrado. Quando eu estive secretário em Itacaré, os roteiros eram feitos com Itacaré, Ilhéus, Maraú. Então, assim, no turismo você tem pacote de 3 dias, 5 dias e 7 dias. Então, a pessoa pode chegar em Santa Amaro e ficar 3 dias, ou um dia lá, e, quer dizer, Deixa eu para ler. a gente é importante incentivar isso. Então, assim, eu não sei se essa live precisaria de mais tempo para explicar essa Sim. questão da ciência, mas, por exemplo, só para finalizar, a questão do turismo rural vai ser fundamental, porque você vai ter espaço. Avistamento de aves, a visita, porque você tem que fazer roteiro. A pessoa vai chegar no hotel, não vai ficar parado, não. Ela tira férias, ela quer realizar seu sonho, dormir numa boa cama. A cama dela pode ser até luxuosa, mas ela pode dormir numa cama rústica, diferente. E para ela aquilo é um desejo. Ela vai tomar um café diferenciado. Por exemplo, você pode implantar no seu hotel, por conta do Covid, um café da manhã específico na cama. Você vai chegar ali com uma série de roteiros onde a pessoa vai escolher. Itacaré está fazendo isso. Você escolhe ali na lista o que é que você quer tomar um café da manhã no dia seguinte, no hotel que você se hospedou, e no outro dia você chegar lá com a bandeja com café escolhido pelo que ela procurou. Tudo isso é diferencial, gente, para trabalhar a relação turismo. A RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, visitar essas reservas. Eu já falei do café da manhã, com a escolha do Rapidinho, André. cardápio, Desculpa. andar de cavalo. André, Pode falar. rapidinho. Fizeram a proposta aqui de esticar a live mais 40 minutos. Não, Tudo bem, não, eu acho que é pertinente, porque nós tá. estamos É, tratando de perspectiva para a gente aqui aproveitar esse momento, criar esse gabinete de crise, chamar os atores da cidade para a construção dessa perspectiva pós-Covid, estimular o turismo rural, o turismo de base comunitária, entendeu? Porque isso vai ser essencial, não retirando a importância do turismo histórico-cultural. Mas diga, pode falar. não, só retomar, porque entrou muitas falas aqui, a gente não contemplou, não quis lhe atrapalhar no seu fluxo de pensamento. Algumas falas falando, reportando a questão da falta de estrutura da cidade, não é? Por exemplo, o Everton disse que sábado, que é um dia que a gente recebe mais pessoas na cidade, do ponto de vista turístico, alguns equipamentos estão fechados. Você falou sobre isso em relação à cachoeira, que você experimentou, né? Aí ele citou o Unixa, outras coisas que nós temos. A Júlia, que é guia turística, né, e leva grupos para o Recôncavo, ela disse que Santo Amaro, infelizmente, hoje é só uma passagem, né? Para-se no mercado, né, vê alguma coisa, para na igreja e Para no nos mercado últimos e ver tempos. o lixo, o pessoal tirando foto dentro do pessoal com lixo, com urubu ali do lado. E isso eu não estou falando de gestão, não. Eu estou falando da minha infância até hoje. Eu vejo o turista achando exótico, como fazem na África, né? Tirar foto de gente passando necessidade e achar aquilo exótico e, vender, e levar aquilo como algo bonito. E não é. Não é. Isso é Uhum. problema de saúde pública. Diga. E, é, e aí ela falou que a igreja que ela encontrava fechada, estava em reforma, já foi aberta, viu, Júlia? Eu não sei como é que está o funcionamento de abertura. Tem Everton que está aqui, tem Zé, está na live também. Talvez possam dizer algo. A gente tem 8 minutos aí. Vai topar esticar 40 minutos, André? E Chico, não Como tem é que tá? problema nenhum. Pronto. Tem a Estou com fala da total Bianca, tempo.
Bianca tinha dito É, que Bianca tinha dito que é importante o poder público pensar que precisa formar, entender que precisa formar a população, né? Inclusive, numa das nossas conversas no privado, né, você falar da questão de qualificar o serviço, né, preparar para o atendimento, essa coisa toda. E aí Bianca também traz, o turismo religioso é promissor, está ligado à maioria das manifestações religiosas, o sagrado, independente da religiosidade, já está em público que busca o exercício da espiritualidade. As pessoas naturalmente se movem, né, elas têm um compromisso com aquela. Por exemplo, tem gente que toda festa de fevereiro vai lá para ajudar, vem de fora para ver a montagem do andor de Santa Bárbara, né? Acompanha ali. Né? As sim. pessoas têm seus ritos, elas fazem isso religiosamente, né? Ano após ano. Adriano, me permita aqui. Santa Amaro, pela CEPROME, por pesquisa, é a cidade que tem a maior quantidade de terreiros, de candomblé. A Interessante. fama, com todo respeito à cidade de Cachoeira, que eu fui secretário lá e gosto muito da cidade, mas diz que a terra da macumba é Cachoeira. Mas Santa Amaro tem a maior quantidade de terreiros. Não se tem uma rota desses terreiros incentivar o turismo étnico, mas volte, é só porque você está colocando Certo. essas Só para não considerações. perder o que a galera está colocando. Sou de Santinho colocou, né? Aqui em Santo Amaro tem poucos empresários com cadastro, né? Essa é uma grande Isso. problemática. Deixa eu ver se eu recupero mais alguma coisa aqui pra gente. André, tiro meu chapéu para você. Santo Amaro precisa de pessoas como você, que se preocupa com a cultura de um É. povo. Não, claro, na minha cidade eu quero ajudar. É, deixa eu ver aqui, gente. Alguém tinha falado sobre recuperar outros prédios históricos, não é? Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí a gente teve esse contexto sobre essa questão dos prédios, André. Eu te disse que teve gente que fez perguntas sobre alguma coisa desse tipo. Fizeram a pergunta, gente que acompanhou a última live, né, que você estava também assistindo, sobre a questão do solar do Conde Subael, o solar Aljupinho, como é que a gente pode ajudar? E a outra pergunta é em que pé está a situação do solar Biju, né, que foi para a cultura, passou para o FRB, depois como, não sei se você sabe me dizer como é que está essa situação aí, não é? Então, gente, Nós temos 6 minutos antes de cair a live aí, tá bom? então acho que vai E ser vamos mais reabrir, viu, gente? pertinente. Quem É tá, mais quem tá pertinente que eu acompanhando. responda após cair a live, porque eu queria concluir essa fala do referente à importância, por conta da temática, a importância de incentivar, primeiro, estudar e fazer indicadores para segmentar o turismo dentro do município de Santa Amaro, isso é fundamental, é identificar que segmentos podem ser trabalhados. Nosso tema está dizendo aqui, perspectivas para Santa Amaro pós-pandemia. Primeiro passo, tem que se instalar um gabinete de crise com a formação do poder público e o trade turístico nessa construção, discutindo o que é que pode ser feito mais para frente. Dentro disso, tem que ser, sim, incentivado essa formação do comitê de governança. Esse comitê pode envolver representantes do Conselho de Turismo, mas também outros atores que sejam fundamental no entendimento do que pode ser feito na cidade. E, em cima disso, precisa, a partir dos indicadores, discutir qual segmentação pode ser trabalhada pós-Covid, certo? Muito bom. 2021, mais precisamente. É preciso entender porque vai ter uma modificação no cenário mundial da economia, e turismo é economia. Então, quando você fala, por exemplo, o tema nosso está muito associado a. Eu estou falando muito do turismo. E aí alguém pode me perguntar, e sim, é a cultura. A cultura é hábitos, costumes, é tudo que é produzido pelo homem. Então, os equipamentos culturais existentes na cidade, eles precisam sofrer uma avaliação, certo? Essa avaliação, ela precisa começar por quem está administrando. Primeiro passo. O que eu estou administrando está funcionando? Porque o que acontece é o seguinte, um exemplo, eu vou visitar uma cidade, aí chego na cidade, aí tem um museu Adriano Portelas.
ninguém sabe quem é Adriano Portela, não foi feito essa venda, essa comercialização do pacote. Então, é importante deixar claro que no turismo a propaganda é a alma do negócio, é preciso trabalhar essas relações. Vai cair, não é isso? Falta 3 minutos. Não é isso? Deixa eu te falar rapidinho. Tem uma pergunta que o Elito tinha colocado antes, eu não peguei, ele retomou aqui. Como pensar turismo em relação com a universidade, consequentemente, ciência, essa Perfeita a relação pergunta, perfeita a possa pergunta. contribuir para o turismo da nossa cidade do interior. Eu vou falar mais uma coisinha, você sabe que está na programação. Você já foi secretário em Maragogipe, em Cachoeira, conhece Santo Amaro. Como é que a gente pode pensar uma rota integrada? Né? Eu sei que talvez extrapole o nosso tema Está aqui, aqui no meu mas roteiro. é possível, não é? Um consórcio de turismo, não é? Tem uma fala aqui de Everton sobre o funcionamento da igreja, que eu perguntei. Desde a reinauguração, que a Igreja da Purificação está aberta, de terça a sexta, das 8 às 17 e sábado até às 12. Fechamos por conta da Covid-19, seguindo Adriano, orientações, né? Adriano, Oi, me permita aqui. Vamos fazer o seguinte: só tem 2 minutos aí. Eu vou finalizar isso. sobre o aspecto da perspectiva. Já deixei algumas informações que eu acho pertinentes. Quando a gente retornar, a gente vai só para as perguntas. Eu acho que isso ajuda. Contribuindo aqui com a questão da perspectiva pós-Covid, só para finalizar, deixando claro a importância de incentivar em Santa Amaro o turismo interno, regional, no caso, a importância de se instalar um gabinete de crise, criar um comitê de governança, estabelecer junto ao trade o interesse dele nessa construção, estudar qual segmentação pode ser trabalhada, estimular essa relação a partir de criar pacotes roteiros para serem vendidos ou comercializados com a operadora, trabalhar o receptivo da cidade, ou seja, preparar bares, restaurantes, quem trabalha na área do turismo com a qualificação profissional. Tem o Senac, tem o Sebrae, tem várias a Secretaria de Turismo do Estado que pode ajudar com isso. Então, dentro dessa perspectiva, independente de qualquer processo político, o que precisa é quem faz turismo é o empresário. É preciso que Santa Mara entenda. Quem faz turismo é o empresário. Se ele se unir, ele faz. Em Itacaré, a prefeitura, na época, não queria financiar a iluminação pública. O empresariado, como lá tinha condições, né, o caso de Santa Amaro, penso eu, hoje, ele foi lá e comprou a iluminação e botou. A prefeitura foi lá e fez. Então, assim, é preciso entender que quem faz turismo é o empresário, certo? Porque é ele que vive do negócio. Agora cabe o poder público fazer sua contribuição, principalmente no processo da infraestrutura. Como já vai acabar aí, vamos lá para. Eu vou aproveitar, Tá vou pegar bom, uma água. tá Ok? ok. Gente, fica por aí que eu vou puxar de novo, viu? Bianca está dizendo, bela iniciativa, né? Quem dera Salvador pensasse algo semelhante. Evilásio, eu vi aí que você falou uma utilização inadequada da Casa do Samba, né? E não aproveitamento do marco inicial da cidade para fins turísticos. Isso desde 2007 a gente discutia lá, pensando os 400 anos da purificação, fazer uma revitalização daquele espaço, né, para uma socialização, ser um ponto de parada, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu até hoje, né? Mas era algo que estava no planejamento das comemorações dos 400 anos da Paróquia da Purificação, é, aí em Santo Amaro, né? Ok, eu vou encerrar aqui. Deixa eu ver. Será que se eu encerrar tem como salvar aqui, minha gente? Eu tenho que... Não, quando você encerra aí, automaticamente essa live ela vai ficar gravada no seu story. Pronto, eu vou fechar aqui. Pronto, valeu. Aí você vai abrir outra. Um abraço, gente.